Felipe Coutinho de volta ao time titular do Vasco. Maurício Lemos segue como desfalque. Como técnico, Fábio Carille pode montar esse time do Vasco para o clássico de amanhã, 6h30 da noite, contra o Flamengo. É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje, e também algumas estratégias que ele pode utilizar nesse confronto para o Vasco sair com os 3 pontos do Maracanã. Para começar, essa eu acredito que é a provável escalação que o técnico Carille vai colocar em campo amanhã para o Vasco diante do Flamengo, mas eu vou te mostrar duas variações que ele pode utilizar de escalações, dependendo ali de como ele vai pensar o jogo nesse clássico. Lembrando que o Vasco está enfrentando o líder do Campeonato Brasileiro, o time que até o momento é dito como o mais forte e favorito para ganhar esse campeonato. Mas é um clássico, o Vasco tem o seu mando de campo, mas não está exercendo, já que vai jogar no Maracanã. O próprio goleiro do Flamengo, Rossi, chegou a comentar que o mando é do Vasco, mas a casa é do Flamengo, para vocês verem tamanho de desrespeito que tem com a instituição Vasco da Gama. Mas ele tá certo, né? O Vasco retirou o jogo de São Januário, realmente é a casa do Vasco. O Maracanã, digamos que é uma segunda casa do Vasco, mas faz muito tempo que o Vasco não pode utilizar o Maracanã como seu devido estádio, e o Flamengo utiliza há anos. Mas a escalação do Vasco deve ser essa, com Léo Jardim no gol, isso é presença confirmada também de Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Lucas Freitas na zaga. Como eu já havia adiantado para vocês lá no início do vídeo, o Maurício Lemos segue de fora com fratura na costela, então o Lucas Freitas terá mais uma oportunidade nesse clássico. O Lucas Freitas é um zagueiro que é uma incógnita, cara. Tem jogo que ele vai muito bem, mas tem jogo que ele faz muita besteira. Nesse último jogo diante do Ceará, definitivamente não foi um bom jogo do Lucas Freitas e do João Vitor. A dupla de zaga do Vasco deixou muito a desejar, eles foram mal. Mas o Capasso não vai ser relacionado de novo para esse jogo, e a dupla de zaga titular do Vasco será João Vitor e Lucas Freitas, com certeza. Na lateral esquerda, outra certeza que temos é o Lucas Piton, que vai jogar como lateral esquerdo do Vasco, o que me traz um pouco de preocupação, já que o Flamengo utiliza bastante o Wesley espetado nesse corredor, e o Lucas Piton é um lateral que ele é bem mais lento do que o Wesley. Então tem que ficar muito esperto, principalmente quando o Wesley puxa essa bola para o meio. O Piton tem que acompanhar, tem que tirar esse conforto do Wesley de jogar, tem que marcar muito em cima. A dupla de volantes do Vasco deve ser Hugo Moura, e eu acredito que o Tietê vai retornar ao time, ele que não viajou para o último duelo contra o Ceará por conta de problemas pessoais, mas o Vasco precisa do Tietê, precisa que ele esteja bem em campo. Se o Tietê não for jogar, se ele não retornar, aí eu acho que ele vai entrar com o Jair de titular no time. O Paulinho, pelo primeiro tempo que ele fez contra o Ceará, que foi muito ruim, e pelos jogos recentes dele, eu acho que o Fábio Carille vai preferir utilizar o Jair, que traz um pouco mais de controle, tem até mais qualidade no passe o Jair do que o Paulinho. O que peca no Jair é que muitas vezes ele tem algumas pequenas desatenções na partida que deixam o Vasco exposto. Mas se não for o Tietê, eu acho que é o Jair que vai começar como titular ao lado do Hugo Moura, que é presença confirmada. No trio de meias do Vasco, pela esquerda também é confirmado o Nuno Moreira. Você tem o Felipe Coutinho, que vai jogar como esse camisa 10 armando o time do Vasco. Felipe Coutinho retornando, né, ele que foi poupado no jogo diante do Ceará, realmente para estar preparado fisicamente para esse duelo importantíssimo contra o Flamengo. E na ponta, pelo lado direito, eu já acho que tem uma dúvida. O Garré não tá vindo bem, não tá fazendo bons jogos, até demonstra vontade, demonstra que tem qualidade, mas não tá acontecendo. E o Adson tá pedindo passagem. O Adson já retornou de lesão, já fez ali meio tempo de jogo, mostrou que tá bem fisicamente. Eu acredito que é o momento pro Adson ser lançado como titular nesse clássico contra o Flamengo, porque o Adson é um dos poucos jogadores do Vasco que tem velocidade e pode retirar o conforto do Flamengo ficar atacando sem se preocupar com recomposição. Então você coloca o Adson para tirar esse conforto, utiliza a velocidade do Adson, que é bom no passe, que é bom também conduzindo a bola e que é bom na hora de fazer recomposição defensiva. O Adson tem ali uns 3 pulmões, cara, corre o jogo todo. E ele com Paulo Henrique pode fazer uma ótima dupla. E no comando de ataque teremos o Verratti como centroavante do time do Vasco para esse jogo. Essa é a provável escalação do Vasco. O que pode ter de mudança? Você tiraria um desses homens aqui de frente para colocar mais um volante, pensando em preencher o setor de meio de campo, e deixaria aqui no ataque do Vasco, por exemplo,
um trio de jogadores para tentar inibir essa saída de bola do Flamengo. O Vasco fez isso quando jogou contra o Flamengo no Nilton Santos e foi um jogo que o Vasco competiu mais. O Vasco tinha esses 3 jogadores pressionando mais a saída de bola do Flamengo, que muitas vezes deixa 3 jogadores aqui para sair jogando, e tinha aqui no encaixe de marcação, muitas vezes o Hugo Moura aqui pela direita, você tinha o Tietê ajudando aqui também por dentro junto com o Jair. E aí o Vasco tinha esses jogadores aqui preenchendo mais o setor de meio de campo, tirando o conforto dos jogadores do Flamengo, como a Arrascaeta, como o Gerson, que gostam muito de jogar nesse entre linhas. É uma possibilidade também, eu não descarto o Carille colocar uma formação com 3 volantes e vir só com 3 jogadores de frente. O problema é que o time fica sem velocidade. O Nuno não é um jogador de extrema velocidade, até sim tem uma boa velocidade, mas não é de extrema velocidade. O Coutinho também não tem uma velocidade tão alta assim, o Coutinho já é mais um cara que trabalha com a bola próximo do pé. E o Verratti não tem velocidade para atacar a última linha. Seria mais inteligente colocar o Ryan na posição de um desses para tentar puxar, já que o Ryan é um jogador que tem força, tem velocidade, tem arranque, mas você perde qualidade técnica por mais que o Ryan esteja entrando bem nesses últimos jogos, tá confiante. Então é uma possibilidade ele tirar um desses jogadores de ataque e colocar mais um meio campista. É claro, teoricamente é uma formação mais defensiva, mas você ocupa mais espaços no meio de campo e tenta aproveitar uma bola lá na frente. Agora, se ele for manter a mesma formação, um pouco mais corajosa podemos dizer, é esse 4-2-3-1 que o time do Vasco vai jogar. A única dúvida fica aqui: quem vai fazer a dupla de volante com o Hugo Moura? Se é o Tietê que vai retornar, se é o Jair ou se é o Paulinho. Já falei, se o Tietê tiver à disposição, acho que o Tietê começa o jogo. E aí, outra dúvida que eu tenho é se ele vai manter o Garré ou se ele vai colocar o Adson ou o Ryan para jogar aberto também por uma das pontas, para trazer mais velocidade. O Garré trabalha mais a bola por dentro, é um jogo mais de posse de bola. Esses outros que eu falei podem entregar também esse jogo, mas também podem entregar uma possibilidade de contra-ataque, de facão nas costas do adversário. O time do Flamengo vai ter um desfalque importante para esse jogo, que é o lateral esquerdo Alexandro, que não deve jogar, e eles devem colocar o Ayrton Lucas como lateral esquerdo titular. O Ayrton Lucas tem bastante velocidade, então por isso que eu falo, é interessante você começar aqui esse jogo com o Adson ou com o Ryan aberto pela ponta direita. Mas essa é a provável escalação do Vasco, um clássico extremamente difícil, complicado, um jogo que o Flamengo sim tem um time melhor tecnicamente, mas eu não acho que o Vasco deve abaixar a cabeça contra o Flamengo. E outra, não acho que o Vasco deve jogar todo fechado entregando a bola pro Flamengo. A gente já viu esse cenário em várias vezes e não deu certo. O Vasco entregando a bola pro Flamengo e tentando se defender, eles sempre conseguem furar o bloqueio do Vasco e fazem os gols. O Vasco tem que tentar manter o mais longe possível essa bola do seu gol. O Vasco tem que tentar fazer sim uma marcação mais forte, mais firme, mais incisiva na saída de bola do Flamengo. Eu sei que não é característica do Vasco, do Fábio Carille, que sempre trabalha a marcação em bloco médio, deixando o Verratti e o Coutinho mais na frente e tentando fechar aqui 2 linhas de 4. Com essa marcação, eu acho que será difícil o Vasco vencer o jogo, ainda mais se tiver um buraco aqui entre os volantes do Vasco e entre os zagueiros. Esse é um dos espaços preferidos do Flamengo para trabalhar as jogadas, e aí vai dar errado. Então o Vasco tem que fazer uma marcação mais forte, mais firme, tentar recuperar essa posse de bola lá no campo de ataque, como muitas vezes o time que venceu o Flamengo recentemente, o Central Córdoba, fazia. Adiantava a marcação, deixava aqui pelo menos 1 para 1 na saída de bola do adversário, no caso o Flamengo, e tinha os seus volantes, os seus meias na frente dos meio-campistas do Flamengo, tirando essa opção de passe mais fácil. E aí, claro, tem que ter a compactação da linha defensiva e você não deixar essa bola entrar nesse setor aqui no entrelinhas com algum conforto para os jogadores do Flamengo. Se essa bola entrar, os jogadores do Vasco teriam que fazer falta e parar a jogada, aquela falta tática, para você não deixar o adversário ter o contra-ataque à sua disposição. Mas é isso, galera. A gente sabe que o retrospecto recente do Vasco nesses clássicos contra o Flamengo é ruim, mas chegou a hora da gente mudar isso. Chegou a hora da gente conseguir uma vitória e, cara, uma vitória do Vasco sobre o Flamengo deixaria o torcedor com muita moral e o time também para o restante da competição. Então é muito importante que a gente consiga esse resultado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo em todos os grupos aí de Vasco, dê o WhatsApp para você ajudar o canal a continuar crescendo e comenta aqui embaixo o seu palpite. O meu palpite para esse jogo é 2-1 Vasco em cima do Flamengo. Tomara que eu acerte, tomara. E uma ótima sexta-feira santa a todos vocês. E uma feliz Páscoa, que a gente possa comemorar comendo chocolate e curtindo a vitória do Vascão da Gama.
Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis e fui.